Se domar meu cavalo, te dou minhas 3 filhas virgens, riu o xerife, mas o fazendeiro solitário surpreendeu a todos. Você já viu uma promessa tão absurda, tão inacreditável, que mudou o destino de uma cidade inteira? Pois foi exatamente isso que aconteceu na antiga vila do Cedro Queimado. Lá no tempo em que o sertão ainda era governado pelo barulho das esporas e pelo orgulho dos homens. Tudo começou numa manhã quente, quando o xerife Álvaro, conhecido por falar mais do que devia, soltou uma bravata que ninguém jamais esqueceria. A praça parou, os cavalos empacaram, até o vento deixou de soprar. E no meio daquele silêncio, surgiu um homem que carregava nos ombros não apenas força, mas uma dor tão profunda que ninguém ousava perguntar de onde vinha. O nome dele era Dante, um fazendeiro jovem, bonito, de músculos talhados pelo trabalho pesado e olhos que escondiam um passado quebrado. Mas o que ninguém imaginava é que uma simples provocação iria juntar o destino dele ao de Juliana, a moça mais linda e mais doce da vila, e que mais tarde viveria algo que deixaria muita gente em choque. E eu te garanto, o que aconteceu no final dessa história, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. Agora me diz, de que cidade você está assistindo essa história? Dante Nogueira chegou à vila do Cedro Queimado numa manhã em que o sol dourava o chão de barro e fazia o ar tremer de calor. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, apenas que era dono de uma força que chamava a atenção até de quem não queria olhar. Ombros largos, braços marcados pelo trabalho duro e um silêncio que carregava mais histórias do que qualquer homem da região já ousara contar. Enquanto ele cavalgava pela rua principal da vila, alguns moradores comentavam em voz baixa, atentos ao jeito firme com que segurava as rédeas. Quem será esse rapaz? Cochichou Dona Abigail, que vendia pães na porta de casa. Parece ter passado por muita coisa. Olha o rosto dele, cheio de tristeza, respondeu seu marido, ajeitando o chapéu velho. Dante não cumprimentava, mas também não parecia rude. Só estava distante. Por dentro, lutava contra a lembrança que mais doía. Havia perdido seus pais poucos meses antes, vítimas de uma febre que levou metade da fazenda onde moravam. Desde então, só restaram silêncio e trabalho. Silêncio e perda. Silêncio e a solidão que o acompanhava como se fosse parte dele. Ao chegar perto do curral da vila, desceu do cavalo baio com calma e passou a mão no pescoço do animal, respirando fundo. Estamos quase, amigo. Só mais um lugar para tentar recomeçar, murmurou. O baio fungou, como se entendesse. Aquele era o jeito de Dante. Falava pouco com pessoas, mas conversava com cavalos como se fossem irmãos. E talvez fossem mesmo. Eram eles que tinham sido sua única companhia desde que a vida lhe tirara quase tudo. Atravessando a rua, Dante parou em frente ao pequeno armazém de madeira. Precisava perguntar por trabalho, ou ao menos por um canto onde pudesse dormir até descobrir o que fazer dali em diante. Mas antes que pudesse bater a porta, ouviu risadas altas vindas da praça e um comentário que chamou sua atenção. Se alguém conseguir domar o furacão do norte, eu dou até minhas 3 filhas. Gritou uma voz masculina entre gargalhadas espalhafatosas. Dante ergueu o olhar. A praça estava cheia. E entre os curiosos estava o xerife Álvaro, dono do peito estufado e das palavras exageradas. Dante franziu o senho. Não gostava de apostas envolvendo pessoas. Não. Gostava de homens que usavam a própria autoridade para alimentar vaidade. No entanto, algo naquela cena o fez ficar observando. Talvez por curiosidade, talvez por notar 3 moças sem graça atrás do xerife. Especialmente uma delas, que mantinha os olhos baixos, como se quisesse desaparecer. Dante respirou fundo, sentindo uma pontada de compaixão, mas não se envolveu. Não naquele primeiro momento. Em vez disso, virou-se para o dono do armazém que surgia na porta e perguntou: Senhor, tem algum serviço por aqui? Qualquer coisa que eu possa fazer. O homem o observou de cima a baixo antes de responder.
Você chegou num dia agitado, rapaz. Sempre há trabalho para quem não tem medo do sol. Mas antes, quem é você? Dante engoliu seco e respondeu sem esconder a melancolia. Sou Dante Nogueira. Só estou procurando um lugar onde eu possa começar de novo. E pela primeira vez, desde que chegara, o barulho da praça parecia distante, como se aquele momento, simples, pequeno, fosse o primeiro passo de uma mudança que ele ainda não era capaz de enxergar. A praça da Vila do Cedro Queimado sempre foi barulhenta, mas naquele fim de tarde, parecia que todos haviam sido puxados pelo mesmo imã. O calor diminuía, o céu ficava avermelhado, e o xerife Álvaro, como de costume, adorava ser o centro das atenções. Ele estava de botas polidas, estrela brilhando no peito e um sorriso largo demais para quem deveria zelar pela ordem. Dante, ainda parado próximo ao armazém, observava o movimento. Não, gostava de confusão, mas também não virava as costas para o que acreditava ser injusto, e quando percebeu o motivo da aglomeração, franziu o senho. O xerife segurava uma garrafa pela metade e falava alto, sem controle. Eu digo e repito, se alguém aqui tiver coragem de verdade, para domar o furacão do norte, eu entrego minhas 3 filhas em casamento. Escolham uma, ou escolham as 3 de uma vez. O povo riu. Riram os homens, riram algumas mulheres, mas 3 moças não riram. Ao lado do pai estavam Marina, Beatriz e Juliana. Essa última mantinha os braços cruzados e o rosto corado de vergonha. Era a mais jovem e a mais discreta, mas tinha algo no olhar que chamava a atenção. Uma mistura de tristeza e força. Beatriz foi a primeira a reagir. Pai, pelo amor de Deus, pare com isso. A vila inteira está olhando. Marina completou. Isso não é brincadeira. O senhor está nos expondo. Mas o xerife só deu uma gargalhada ainda maior. É brincadeira sim, minhas filhas. Ninguém aqui consegue chegar perto daquele demônio de 4 patas. Ninguém. Dante sentiu um desconforto profundo. Não era apenas a forma como o xerife se comportava, mas o olhar das moças, especialmente o de Juliana, que parecia implorar para desaparecer dali. Sem medir muito suas palavras, Dante se aproximou da roda de curiosos. Conversava pouco, mas quando falava, costumava ser direto. Isso não é modo de tratar suas filhas, xerife. O burburinho parou. O som das risadas se dissolveu no ar. Álvaro virou-se para Dante com um sorriso enviesado. E quem é você para dar opinião aqui? Acabou de chegar e já quer ensinar moral? Acha que entende de família, de filhas, de honra? Dante manteve o olhar firme. Eu só acho que promessa feita com desrespeito não vale nada. E expor moças assim não é brincadeira. A tensão cresceu. Os moradores recuaram um pouco, temendo que o xerife levasse a discussão adiante. Mas, ao invés disso, Álvaro sorriu de canto, zombeteiro. Ah, entendi. Está querendo parecer homem de moral. Pois bem, vamos cortar caminho. Quer explicar isso domando o furacão do norte? Ou só sabe falar bonito? Juliana, pela primeira vez, ergueu o olhar para Dante. Seus olhos encontraram os dele. Era um olhar que dizia silenciosamente: não faça isso, não vale a pena se machucar por causa dele. Dante suspirou fundo. Não era impulsivo, não gostava de demonstrar raiva, mas havia algo ali, algo na humilhação das moças, algo no comportamento arrogante de Álvaro, algo que cutucava uma que ainda sangrava, que o impedia de virar as costas. Eu não vim para apostar ninguém, respondeu Dante com calma. Mas se o senhor quer um homem que saiba lidar com dor, com perda e com coragem, então talvez eu seja a pessoa certa. A multidão reagiu com um ó coletivo, como se presenciasse o início de algo grande, algo que mudaria o rumo da história. Álvaro levantou o queixo, provocador. Então quer tentar? Quer domar o furacão? Está dizendo que consegue? Dante hesitou por um instante. Não por medo do cavalo, mas pelo peso de tudo aquilo. E ainda assim respondeu:
Se for para devolver a honra que o senhor arrancou das suas filhas, então sim, eu vou tentar. Juliana respirou fundo, como se um nó apertasse seu peito. Ela deu um passo à frente e murmurou, apenas para que Dante ouvisse. Você não precisa provar nada para ele. Ele não merece. Dante olhou para ela com gentileza. Eu sei, mas talvez eu mereça provar algo para mim mesmo. E naquele instante, antes que a multidão começasse a comentar, Juliana percebeu algo que ninguém mais percebeu. Aquele homem carregava uma dor tão profunda quanto a dela. E talvez, só talvez, o destino estivesse prestes a aproximá-los de um jeito que nenhum dos dois imaginava. No dia seguinte, a vila inteira estaria reunida para assistir à tentativa mais ousada que já se ouviu falar naquele sertão. Mas mal sabiam eles que o que seria domado ali não era apenas um cavalo, era o passado, era a dor, era o coração. Agora, diga, você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. O sol mal havia tocado o horizonte quando a vila começou a despertar. A notícia do desafio correu rápido, e antes mesmo das primeiras galinhas cantarem, a praça já estava cheia de gente comentando, apostando, palpitando. Era assim na época. Qualquer acontecimento virava assunto para dias, ainda mais quando envolvia um cavalo indomável e um forasteiro misterioso. Dante acordou cedo, como fazia desde menino. A dor no peito, aquela que o acompanhava desde a perda dos pais, parecia ainda mais pesada naquela manhã. Ele se levantou devagar, lavou o rosto na bacia de metal ao lado da cama improvisada e respirou fundo, tentando juntar coragem para o que viria. Enquanto ajustava a sela do cavalo baio, ouviu passos firmes atrás de si. Era o dono do armazém, seu Osvaldo, homem de fala direta, mas coração honesto. Rapaz, você tem certeza do que vai fazer? Aquele furacão do norte já derrubou metade dos homens. Daqui, até o Joaquim, que nasceu em cima de um cavalo, saiu carregado quando tentou montar nele. Dante apertou o último nó da sela e respondeu com calma. Eu sei, seu Osvaldo. Não estou indo por ousadia, nem por orgulho. Osvaldo cruzou os braços, esperando a continuidade. Dante então ergueu o olhar, um olhar que entregava mais do que suas palavras. Estou indo porque, quando a gente perde tudo, a dor vira um idioma. E às vezes, a única maneira de voltar a viver é enfrentar algo que represente essa dor. Seu Osvaldo, que já carregava décadas de vida no rosto, apenas assentiu. Ele entendia. Todo homem daquela terra entendia. No caminho para a praça, Dante caminhou sozinho. Seus passos pareciam ecoar aquela tristeza silenciosa que vinha carregando por meses. Cada lembrança do passado era como uma ferida reaberta. O enterro dos pais, a casa vazia, o café frio na mesa, os dias que passavam sem propósito. A dor moldara Dante. Ele não era apenas forte no corpo, ele era forte na alma. Essa força fosse feita de remendos. Quando chegou à praça, as conversas cessaram por um instante. Todos olharam para ele. O xerife Álvaro, que adorava uma plateia, abriu um sorriso debochado. Até que enfim apareceu o moço. Acha que consegue fazer o que ninguém mais conseguiu? Dante respondeu sem alterar o tom. Eu vou tentar. Juliana, que estava próxima às irmãs, não conseguiu conter a inquietação. Ela se aproximou alguns passos com cuidado para não atrair o olhar severo do pai e chamou baixinho, Dante. Ele virou-se para ela. O olhar dela estava cheio de preocupação, mas também havia algo mais profundo. Talvez admiração, talvez compaixão, talvez algo que nem ela sabia nomear. Ontem à noite, quando conversamos, eu senti que você não tem paz dentro de si, disse Juliana com voz suave. E ninguém merece viver com tanta dor. Dante demorou alguns segundos para responder. Depois falou, quase num sussurro. A dor me fez quem eu sou. Mas não quero que ela mande em mim para sempre. Hoje eu vou tentar domar algo que representa tudo o que a vida já me tirou. Juliana abaixou os olhos emocionada. Seja o que for que lhe machuca,
Espero que esse desafio te devolva um pedaço de você mesmo. Ele sorriu de leve, um sorriso raro, pequeno, mas sincero. Obrigado, Juliana. Às vezes, uma palavra dita no momento certo vale mais que qualquer força. Antes que pudessem continuar, o xerife bateu palmas. Vamos começar. Tragam o furacão. 2 homens surgiram puxando o cavalo mais temido da região. Um animal grande, de pelos negros, olhos selvagens e respiração forte. O bicho empinou, relinchou, chutou o ar, como se estivesse avisando que ninguém ali o controlaria facilmente. Mas quando Dante deu um passo à frente, algo estranho aconteceu. O cavalo parou por um instante, encarando-o com uma intensidade que fez vários moradores murmurarem. Era como se 2 seres quebrados se reconhecessem. Dante falou baixinho, apenas para si. Eu sei o que é se perder por... Dentro, amigo, eu sei. Juliana, observando de longe, sentiu um arrepio. Talvez, só talvez, aquele homem fosse capaz de entender o furacão de um jeito que ninguém antes entendeu. E naquele instante, sem que a vila percebesse, a história deles começava a se entrelaçar pela linguagem mais antiga do mundo. A dor. E também a esperança. Se estiver gostando da história, deixe seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como esta. A tensão na praça era quase palpável. O sol não estava totalmente alto, mas já queimava a pele de quem permanecia muito tempo parado. Mesmo assim, ninguém arredava o pé. Todos queriam presenciar o momento em que Dante, o forasteiro silencioso, tentaria domar o furacão do norte. O cavalo que já havia ferido, derrubado e humilhado alguns dos melhores domadores da região. O animal era uma visão impressionante. Negro como noite sem lua, olhos vivos e inquietos, músculos pulsando sob a pele reluzente. A cada movimento parecia que um trovão se anunciava. Ele puxava as cordas com força, fazendo os 2 homens que o seguravam lutarem para mantê-lo controlado. "Cuidado! Cuidado aí!" gritou um deles, tentando evitar que o cavalo o arrastasse. O xerife Álvaro observava tudo com ar de satisfação, como se o espetáculo fosse prova de seu poder, e não um reflexo de sua irresponsabilidade. Ele esfregava as mãos, soberbo. Vamos ver se o tal Dante é tudo isso mesmo. Furacão não respeita ninguém. Juliana ouviu a frase e fechou os olhos por um segundo. Não sabia explicar o motivo, mas sentia uma angústia crescente. Era como se aquele desafio não fosse apenas físico. Havia algo mais profundo em jogo. Talvez porque, ao olhar Dante, ela via a dor que ele carregava como uma segunda pele. E ao olhar o cavalo, via a mesma dor transformada em fúria. Dante caminhou até o centro da praça. Seus passos eram firmes, mas tranquilos. Ele não encarava o público, não se deixava afetar pelos gritos e apostas. Seus olhos estavam fixos apenas no animal. Juliana o observava atentamente. Ela nunca tinha visto um homem tão calmo diante de algo tão perigoso. Era como se Dante tivesse deixado a própria alma em silêncio para ouvir apenas o que realmente importava. Quando chegou perto, pediu aos homens que seguravam o cavalo: "Soltem um pouco, quero que ele me veja de verdade." Os homens se entreolharam, assustados. "Tem certeza? Ele vai para cima." "Tenho." Eles afrouxaram as cordas. Furacão imediatamente empinou, relinchando alto. A poeira subiu. A multidão recuou, mas Dante permaneceu firme. Ele ergueu a mão lentamente, num gesto suave, como quem tenta acalmar um velho amigo. "Calma, eu entendo você", disse em voz baixa. Furacão virou-se para ele. Os músculos do cavalo tremeram. Os olhos, antes cheios de ódio, agora pareciam apenas machucados. Dante deu mais um passo, muito devagar. A multidão prendeu a respiração. Juliana levou as mãos à boca, apreensiva. O xerife riu, achando graça do que julgava ser ingenuidade. "Esse aí acha que com carinho resolve tudo. Vai aprender do pior jeito." Mas Dante continuou, imperturbável. "Você não é um monstro. Só está cansado de ser forçado. Eu também já me senti assim." O cavalo bateu o casco no chão
espalhando poeira. Era como se respondesse: "Isso, fale comigo, não estou aqui para te machucar." Aos poucos, Dante se aproximou até estar a poucos centímetros do focinho do animal. Furacão bufou forte, mas não atacou. Em vez disso, inclinou a cabeça, como se tentasse entender aquele homem que não demonstrava medo. Um silêncio profundo tomou a praça. Até o vento pareceu parar para assistir. Juliana sussurrou para a irmã Beatriz: "Ele está conseguindo." Mas Beatriz respondeu preocupada: "Juliana, ainda é cedo para dizer. Esse cavalo já enganou muita gente." Mesmo assim, Juliana não desviava os olhos de Dante. Ele então estendeu a mão, tocando lentamente o pescoço do cavalo. Um gesto simples, pequeno, mas que fez a multidão explodir em murmúrios. "Olhem isso! Parece impossível! Ninguém chegou tão perto assim." Furacão respirou fundo, baixando um pouco a cabeça. Dante fez um carinho breve, respeitoso. "Você é forte, mas não precisa lutar o tempo todo", murmurou. Era uma frase dirigida ao cavalo, mas Juliana sentiu como se fosse dirigida a ela também. Ou talvez ao próprio Dante. O xerife, desconfortável com o rumo inesperado, cruzou os braços com irritação. "Vamos ver se ele mantém essa calma quando montar", provocou. Dante ouviu, mas ignorou. Que aquele momento não era sobre provar nada para Álvaro. Era sobre estabelecer confiança, era sobre reconhecer a dor e não combatê-la com mais violência. A praça não sabia, mas esse pequeno gesto seria o início de uma transformação muito maior. Não apenas para Dante, não apenas para Furacão, mas para Juliana e para o destino dos três. Quando Dante finalmente caminhou para pegar o arreio, o olhar que Juliana lançou a ele não era apenas de preocupação. Era de algo que cresce devagar, mas profundo, algo que o tempo ainda iria revelar. A noite chegou rápida, como costuma acontecer no sertão. Depois de toda a agitação do dia, a vila foi se acalmando aos poucos. As janelas começaram a se fechar, os lampiões foram sendo acesos e o burburinho se transformou em silêncio. Mas um pensamento não deixava Juliana descansar. Ela não conseguia tirar Dante da cabeça. A imagem dele diante do furacão do norte, firme, mas com uma tristeza escondida, mexera profundamente com ela. Havia algo naquele homem que despertava um misto de compaixão, respeito e curiosidade. Algo que ela não sentia com nenhum outro homem da vila. As irmãs já tinham ido dormir, mas Juliana continuava inquieta. Caminhava de um lado para outro, segurando a lamparina com mãos trêmulas. O céu lá fora estava estrelado e uma brisa fria soprava através das frestas da janela. "Eu preciso falar com ele", murmurou para si mesma. Foi então que decidiu. Jogou um xale sobre os ombros, pegou a lamparina e saiu sem fazer barulho. O xerife Álvaro já dormia, graças ao excesso de bebida, o que facilitava sua escapada. A vila estava quase deserta quando ela atravessou a praça. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som distante de grilos e pelo vento passando entre as árvores. O estábulo onde Dante estava hospedado permanecia iluminado apenas por uma vela que tremulava na noite. Juliana respirou fundo e caminhou até lá. Ao chegar, encontrou Dante sentado num banco de madeira, passando a mão no pescoço do cavalo baio. Ele parecia cansado, mas concentrado. A lamparina que ela carregava fez uma sombra suave iluminar o rosto dele. "Boa noite, Dante." Ele levantou a cabeça surpreendido, mas não assustado. "Juliana, o que está fazendo aqui a essa hora?" Ela se aproximou devagar, segurando a lamparina com as duas mãos. "Eu precisava falar com você antes do amanhã nascer. Não consegui dormir pensando no que vai acontecer." Dante recostou no banco, ajeitando o chapéu ao lado. "Não deveria estar fora de casa tão tarde. Meu pai não manda no que sinto." A frase saiu mais firme do que ela esperava, fazendo Dante erguer as sobrancelhas. Juliana apressou-se a continuar. "Eu sei que não tenho direito de interferir no que você decidiu, mas
Queria que soubesse que não precisa fazer isso por causa dele. O senhor não deve nada ao meu pai. Dante abaixou os olhos por um instante. Eu sei que não devo, mas tem coisas que a gente faz por nós mesmos. Eu preciso acreditar que ainda posso alguma coisa na minha vida. Domar aquele cavalo talvez seja meu jeito de enfrentar tudo o que já perdi. Juliana respirou fundo, tomada por uma emoção que ela mesma não compreendia direito. Então, deixa eu fazer algo por você. Dante franziu o senho, sem entender. Fazer o quê? Ela deu 2 passos à frente, aproximando-se tanto que Dante conseguiu sentir o perfume suave que ela trazia. Se você domar aquele cavalo, eu quero lhe contar algo. Algo que ninguém na vila sabe. Algo que vai mudar. É muita coisa. Dante ergueu o olhar curioso. Por que me dizer isso? Juliana segurou a lamparina com mais força, como se estivesse prestes a revelar algo que carregava há muito tempo. Porque, desde que olhei nos seus olhos lá na praça, senti que você entende a dor de um jeito que ninguém entende, e alguém que conhece a dor sabe guardar segredos. Houve um silêncio profundo. Dante a encarou longamente. Juliana, está me pedindo para vencer amanhã? Não, estou pedindo para voltar vivo. A resposta dela atingiu Dante de forma inesperada. Nunca alguém lhe pedira isso. Nunca alguém se importara com ele desse jeito. Ele respirou fundo. Eu prometo que vou tentar. Juliana assentiu com os olhos marejados. E quando tudo terminar, eu vou lhe contar o que preciso contar. Ela deu um passo para trás, já se preparando para sair, mas Dante a chamou. Juliana. Ela virou o rosto. Obrigada, por se importar. Ela deu um sorriso pequeno, mas sincero. Boa noite, Dante. E saiu, deixando de luz na escuridão. Dante permaneceu ali, imóvel por alguns segundos, sentindo algo que há muito tempo não sentia. Um motivo para continuar. Mas ele ainda não sabia que o segredo de Juliana mudaria não só o desafio do dia seguinte, mas o destino dos dois. Agora me diga nos comentários, você conseguiria viver nessa época? A manhã seguinte amanheceu pesada, carregada de expectativa. As nuvens claras atravessavam o céu como se anunciassem que algo importante estava prestes a acontecer. E, de fato, estava. Na Vila do Cedro Queimado, todos sabiam que aquele seria um dia que ficaria para a história. A praça, antes tranquila, agora estava lotada. Homens, mulheres e idosos se apertavam na sombra das varandas de madeira. Muitos vieram de sítios distantes só para ver se o forasteiro realmente teria coragem de montar o Furacão do Norte. O xerife Álvaro estava no centro, inchado de orgulho, caminhando de um lado para o outro com passos largos. Vamos, gente, fiquem atentos. Hoje vocês vão ver o maior desafio que essa vila já testemunhou, anunciava em voz alta. As filhas dele estavam próximas, mas mantinham certa distância. Marina e Beatriz tentavam disfarçar o constrangimento, enquanto Juliana olhava fixamente para o curral. O coração dela batia acelerado. Ela lembrava claramente das palavras que tinha dito a Dante na noite anterior. Palavras carregadas de verdade, medo e algo novo. Uma esperança tímida que ela não se permitia sentir havia muito tempo. Dante surgiu caminhando entre o povo. Ele não usava nada especial. Apenas a camisa simples de algodão, já um pouco desgastada, calça de couro e seu chapéu surrado. Mas havia algo diferente nele naquele dia. Um foco silencioso, quase espiritual. A vila inteira abriu espaço enquanto ele passava. Alguns cochichavam. Aquele aí vai se arrepender. Ouvi dizer que Furacão já quebrou 3 costelas de um vaqueiro. E se ele conseguir? Ele não vai conseguir. Mas Dante não escutava. Ou, se escutava, não deixava transparecer. Ele caminhou até o centro da praça e parou diante do xerife. Estou pronto, disse com voz firme. Álvaro sorriu com ironia. Pois então vamos descobrir se esse seu silêncio todo é coragem ou só teimosia. Os homens trouxeram o furacão novamente. O cavalo vinha relinchando forte, dando coices que levantavam poeira e faziam as pessoas recuarem.
Os músculos do animal pareciam vibrar como cordas tensionadas. Era impressionante, quase assustador. Juliana cobriu a boca, apreensiva. Meu Deus! Murmurou. Dante caminhou até o cavalo sem pressa. O furacão virou a cabeça e bufou para ele, como se desafiasse sua presença. Dante parou a um passo de distância, respirou fundo e falou baixo, num tom sereno. Calma, amigo. Não estou aqui para brigar com você. O cavalo bateu o casco no chão com força. Dante manteve o olhar firme. Havia entre os dois um entendimento silencioso, uma linguagem feita de feridas, como se um reconhecesse no outro a marca da dor. Juliana percebeu isso. Imediatamente. Ela não sabia explicar como, mas viu naquele instante duas almas quebradas, tentando se entender. Uma humana, outra animal. Dante estendeu a mão lentamente. O cavalo moveu a cabeça para o lado, irritado, mas não atacou. O silêncio foi profundo, até que Dante tocou de leve o focinho do furacão. A multidão prendeu o fôlego. O xerife deu um passo à frente, desconfiado. Não pense que é assim tão fácil. Quero ver você em cima dele. Dante assentiu. Eu sei. Ele se aproximou pela lateral do cavalo, passou a mão pela crina pesada e respirou fundo. O calor do animal parecia vibrar contra sua palma. Era como tocar fogo vivo. Então, num movimento firme, mas sem violência, Dante apoiou um pé no estribo e começou a montar. No exato segundo em que seu peso tocou o dorso do cavalo, Furacão explodiu. O animal empinou, rodopiou, chutou o ar. A poeira envolveu tudo. A praça virou um pandemônio. Segura! Ele vai cair! Meu Deus, esse cavalo vai matá-lo! Juliana agarrou o braço de Beatriz, desesperada. Ele aguenta, ele vai aguentar, murmurava como se tentasse convencer a si mesma. Dante, por sua vez, sentiu o impacto brutal sacudir seu corpo. A força do cavalo era avassaladora. Ele pressionou as coxas com firmeza, segurou as rédeas e inclinou o corpo do jeito que havia aprendido desde menino. Vamos, Furacão! Me mostra o que você carrega aí dentro! Gritou entre os dentes. O cavalo pulava com ferocidade, como se tentasse arrancar do mundo toda a dor acumulada. Mas Dante conhecia essa sensação. Ele também já quisera derrubar o mundo quando a tristeza o engoliu. O tempo parecia se arrastar. A multidão gritava, alguns fechavam os olhos, outros torciam como se estivessem diante de um duelo de vida ou morte. E talvez estivessem mesmo, mas apesar de toda a violência do movimento, Dante resistia. Seu corpo agia como extensão do cavalo, acompanhando cada impulso, cada giro, cada explosão. Juliana não conseguia desviar o olhar. Uma lágrima teimosa desceu por seu rosto. Ela sussurrou baixinho. Por favor, não caia. No centro da praça, em meio à poeira e ao caos, estava se iniciando algo maior do que todos ali eram capazes de compreender. Não era apenas um desafio. Não era apenas um duelo de força. Era o momento em que dois destinos começavam a se entrelaçar de verdade. E nada, absolutamente nada, seria igual depois daquele instante. O estalo seco ecoou por toda a praça, tão alto que por um instante pareceu que até o vento se calou. Dante, que até então mantinha firmeza sobre o cavalo, perdeu o equilíbrio quando o furacão girou o corpo numa arrancada violenta, mais rápida do que qualquer outro movimento anterior. Foi um golpe inesperado, selvagem, fora de qualquer previsão. A multidão gritou ao mesmo tempo. Ele vai cair! Segura, homem! Meu Deus, acabaram com ele! Furacão deu mais um salto e Dante finalmente foi lançado ao chão com brutalidade. O impacto foi tão forte que o pó levantou como uma nuvem densa, ocultando por alguns segundos a imagem do corpo estendido. Juliana sentiu o coração parar. Dante! Gritou, empurrando pessoas ao redor enquanto corria até ele. O xerife, por um instante, perdeu o ar. Não esperava que a situação chegasse tão longe. Mas foi apenas um momento. Logo recuperou a pose, tentando disfarçar o nervosismo. Eu avisei. Ninguém doma esse demônio.
murmurou, mas com a voz menos segura que antes. Juliana ajoelhou-se ao lado de Dante. As mãos tremiam enquanto ela tocava seu rosto, sujo de empoeira. Os olhos dele estavam semicerrados e a respiração saía curta. Quando Juliana passou os dedos pela clavícula dele, Dante soltou um gemido de dor. Está quebrada, disse ela, quase em lágrimas. Dante tentou sorrir, mesmo sentindo a dor atravessar o peito. Não, é só o mundo me lembrando que ainda estou vivo. Não fale assim, pediu Juliana, os olhos marejados. Você não precisava ter feito isso. Ele a encarou por um instante. Naquele olhar cansado, havia mais do que dor física. Havia medo, perda e um sentimento novo que começava a surgir entre os dois. Eu fiz porque precisava, porque às vezes a gente enfrenta coisas que parecem impossíveis só para provar que ainda temos um propósito. Juliana segurou sua mão com força. Seu propósito não é morrer por teimosia. Ele respirou fundo, sentindo o peito arder. Eu não vou morrer. Não hoje. Ela respirou aliviada, mas a tensão ainda dominava seu rosto. Não era comum na época uma moça demonstrar tanta preocupação assim por um homem que não fosse da família. Mas naquele instante, ninguém ousou questionar. Era como se todos soubessem que havia algo verdadeiro acontecendo ali. As irmãs de Juliana se aproximaram. Marina colocou a mão no ombro da mais nova. Vamos levá-lo para dentro. Ele precisa de descanso. Mas Juliana não saiu de perto. Era como se, por instinto, ela soubesse que Dante só conseguiria se levantar se ela estivesse ali. Dante, me escuta, disse ela com firmeza. Por favor, não tente levantar agora. Espere um pouco. Ele tentou rir, apesar da dor. Você manda bem em dar ordens. E você manda mal em obedecer, retrucou ela, pela primeira vez deixando escapar um leve sorriso. A força daquele pequeno sorriso quase o fez esquecer a dor no corpo. Com a ajuda de 2 homens, Dante foi colocado sentado. Ele respirou profundamente antes de tentar se erguer, e Juliana ficou ao seu lado o tempo inteiro, segurando sua mão, como se temesse que ele caísse de novo. A multidão observava em silêncio. E, pela primeira vez, desde que o desafio começara, o olhar das pessoas mudou. Já não viam Dante como um forasteiro insolente ou um homem tentando provar algo. Viam alguém corajoso o suficiente para enfrentar a dor de frente, e alguém que, mesmo machucado, possuía uma serenidade que poucos homens ali conheciam. O xerife, desconfortável com a cena, cruzou os braços. Isso aí já deu o que tinha que dar. O homem tentou, mas não conseguiu. Dante ergueu o rosto, respirando com dificuldade. Eu ainda não terminei. Juliana arregalou os olhos. Dante, olhe para mim. Você não pode continuar assim. Ele a fitou com um brilho determinado no olhar. Eu prometi que voltaria vivo e prometi que ouviria você depois. As palavras deixaram Juliana sem fôlego. Ela apertou a mão dele com mais força, sentindo o coração acelerar de forma quase dolorosa. Era como se a queda aproximasse ainda mais os dois, como se cada segundo que passavam juntos costurasse uma linha invisível entre suas almas. O que ninguém sabia, nem Dante nem Juliana, é que o que aconteceria a seguir mudaria o destino de ambos, de uma forma que nenhum deles poderia prever. Agora me diga nos comentários. A moça merece justiça? Escreva justiça por Juliana. A praça ainda parecia suspensa no tempo. Algumas pessoas voltavam ao burburinho, mas a maioria continuava com os olhos fixos em Dante, como se esperassem ver até onde ia a resistência daquele homem já ferido. Juliana permanecia ao lado dele, ainda de joelhos, segurando a mão dele como se fosse uma âncora. O rosto dela misturava medo, indignação e algo mais difícil de nomear. Uma confiança que nem ela mesma sabia explicar. Você precisa parar, repetiu ela com a voz embargada. Olha o estado do seu ombro. Sua clavícula não está normal. Dá para ver só de olhar. Dante respirou fundo. Cada movimento do peito causava uma pontada aguda, mas ele se recusava a ceder.
Havia algo dentro dele que não aceitava, de maneira nenhuma, voltar para a escuridão em que vinha vivendo antes de chegar àquela vila. Juliana, disse ele, encarando-a com seriedade, eu já caí mais vezes do que você imagina. Só que na maioria delas, ninguém estava por perto para me ajudar a levantar. Ela sentiu o nó na garganta apertar. Ele continuou. Dessa vez, eu não estou sozinho. Isso faz diferença. Juliana baixou os olhos, emocionada. Eu só não quero ver você destruído por causa de uma aposta sem sentido do meu pai. Dante fez um esforço para ajeitar o corpo, apoiando uma das mãos no chão. Não é mais sobre a aposta. Ela levantou o rosto confusa. Então é sobre o quê? Ele deu um meio sorriso dolorido. Sobre provar para mim mesmo que a vida ainda pode ser enfrentada de cabeça erguida. Que eu posso apanhar da vida e ainda assim levantar. Juliana apertou a mão dele, como se aquelas palavras tivessem acertado alguma coisa dentro dela também. Você fala de dor como se fosse íntimo dela, comentou, tentando disfarçar a emoção. Porque sou, respondeu ele. Perdi tudo o que dava sentido aos meus dias. Casa, família, paz. Passei noites olhando para o teto, perguntando se fazia sentido continuar. Hoje, ele lançou um olhar breve para ela. Hoje eu começo a achar que talvez faça. Ela sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar por um instante, respirando fundo para não deixar as lágrimas caírem. Enquanto isso, ao redor, o clima começava a mudar. Alguns homens que antes zombavam agora comentavam em tom mais respeitoso. Esse sujeito é diferente. Outro tinha ido embora mancando já. Tem fibra, tem coisa aí dentro que a gente não vê todo dia. O xerife Álvaro, percebendo que a atenção da vila não estava mais nele, mas no forasteiro, sentiu o orgulho ferido. Aproximou-se um pouco, tentando retomar as rédeas da situação. Vamos acabar com isso. O espetáculo terminou, ele tentou, não conseguiu. Pronto, declarou, num tom autoritário. Dante virou o rosto lentamente para o xerife. Quem disse que eu terminei? Álvaro ficou surpreso. Você, mal, está ficando em pé, rapaz. Quer acabar estirado numa cama por meses? Juliana, ainda ao lado dele, sussurrou. Escuta ele só desta vez. Mas Dante manteve a voz firme, mesmo com a dor latejando. Eu já fiquei estirado em cama demais, preso à tristeza. Aquilo sim me deixou sem forças. Isso aqui, ele indicou o cavalo, ainda agitado mais ao fundo. É só mais uma queda. Álvaro cruzou os braços inquieto. E por que tanta insistência? É orgulho? Teimosia? Dante deu uma breve risada cansada. Talvez seja esperança. A palavra pareceu ecoar. Esperança. Era um termo pouco usado ali. O povo estava acostumado a falar de seca, trabalho duro, perda, sobrevivência. Esperança era um luxo que muita gente tinha esquecido como se sentia. Juliana repetiu, quase num sussurro, esperança. Ele virou o rosto novamente para ela. Quando você foi até o estábulo ontem à noite, quando falou comigo, como se eu fosse alguém que ainda podia ser visto, algo mudou aqui dentro, disse, levando a mão livre ao... E o peito? Eu achei que minha história já tinha acabado, mas de repente parece que ainda tem coisa pela frente, e não quero mais ser o homem que desiste. Ela o olhou, completamente tomada por aquela sinceridade. Nunca alguém havia falado com ela daquele jeito, como se cada palavra viesse de um lugar profundo, verdadeiro. Então, você vai levantar de novo? Perguntou com a voz embargada. Dante respirou fundo. Com esforço, apoiou as mãos no chão e começou a se erguer. O corpo protestou. A clavícula latejou. As pernas tremeram, mas ele não desistiu. 2 homens se aproximaram, prontos para ajudá-lo, mas ele recusou com um gesto. Devagar eu consigo, afirmou. Juliana se pôs ao lado dele, pronta para segurar se ele vacilasse. E naquele gesto simples, os dois pareciam dividir um mesmo peso. O peso da dor, mas também o peso daquilo que nascia entre eles. Quando finalmente ficou de pé, Dante ficou alguns segundos respirando, olhando ao redor. A praça inteira o acompanhava em
Silêncio. Não era mais um show. Não era mais um desafio para alimentar vaidades. Era um retrato vivo da luta de um homem contra tudo o que o machucou por dentro. Ele então voltou o olhar para Furacão, ainda agitado no canto, puxado por 2 vaqueiros. Os olhos do cavalo encontraram os dele outra vez. Eu não vim aqui para te derrotar, murmurou, mais para o animal do que para as pessoas. Vim para mostrar que, assim como você, eu também não me entrego fácil. Juliana sentiu um arrepio. Naquele instante, ela compreendeu que a insistência dele não era só obstinação. Era o reflexo de uma luta interna muito maior. Uma que ela também travava cada dia em silêncio, dentro da própria casa, ao lado de um pai que a expunha sem pensar nas consequências. Dante, ferido mas em pé, representava algo que ela há muito não via. Alguém que apanhava da vida, mas ainda assim escolhia continuar. E sem perceber, no meio de tanta dor, algo começou a acender no coração dela. Não era apenas admiração, era começo de amor. Um amor nascido justamente da dor e da coragem de enfrentá-la. A plaza silenciou de forma quase sagrada quando Dante, mesmo com o ombro latejando e as pernas trêmulas da queda, deu mais um passo em direção ao Furacão do Norte. Não havia gritos, nem risos, nem apostas. O povo assistia em respeito e também em espanto ao homem que se levantava da dor com a mesma determinação com que um guerreiro se ergue do campo de batalha. Juliana acompanhava cada movimento dele como se estivesse ligada ao seu destino por um fio invisível. Ela sentia medo, sim, mas sentia também algo maior. A estranha e crescente sensação de que se Dante conseguisse domar aquele animal, ele não estaria domando apenas um cavalo, mas também a própria vida, e de alguma forma também a dela. Dante limpou parte da poeira do rosto com a manga da camisa e respirou fundo. Seus olhos encontraram os do cavalo mais uma vez. Furacão relinchou, impaciente, mas já não havia a mesma selvageria caótica de antes. Agora o que existia era um conflito, instinto contra reconhecimento. Ele caminhou devagar, evitando movimentos bruscos. O barulho seco do casco do cavalo contra o chão ressoava pela praça. Dante parou a uma distância segura, inclinou levemente o corpo para frente e falou: "Eu não vim lutar com você. Vim caminhar ao seu lado, se você permitir." Os homens que seguravam as rédeas se entreolharam, confusos. O cavalo, no entanto, não recuou, não avançou. Apenas observou Dante com olhos escuros, intensos, como se buscasse nele alguma resposta para a dor que carregava. Dante ergueu a mão lentamente, muito mais devagar do que antes. Seu ombro protestou, mas ele ignorou a fisgada. Juliana suspirou alto, incapaz de conter a tensão. "Por favor, dá certo", murmurou baixinho. A palma de Dante chegou próxima à testa do cavalo. Furacão ensaiou um recuo, mas parou. Seu corpo tremia levemente, como se também lutasse contra uma guerra interna. "Isso", sussurrou Dante. "Eu sei como é ser ferido por dentro. Eu sei como é não confiar mais." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Furacão baixou a cabeça. A multidão soltou um murmúrio de espanto. "Olha só, parece impossível. Ele está cedendo." O xerife Álvaro, que até então tentava manter o ar de autoridade, franziu o senho, irritado por perder o centro das atenções. Dante encostou suavemente a mão na testa do cavalo e, num gesto carinhoso, passou os dedos pela crina pesada. Furacão respirou fundo, quase como um suspiro. Aquele ato, pequeno, simples, valeu mais do que qualquer espetáculo. Era compreensão, era respeito, era cura. Dante então se posicionou ao lado do cavalo e murmurou: "Se você me aceitar, eu tento mais uma vez." Os homens soltaram as cordas, hesitantes. Furacão permaneceu parado. Calmamente, Dante colocou o pé no estribo. A multidão prendeu o ar. E com um movimento firme, mas sem violência, ele montou. Furacão reagiu, mas não como antes. O animal testou o peso do homem, moveu-se inquieto, mas não atacou com fúria. Era como se dialogasse com Dante através do corpo.
Juliana levou a mão ao peito com lágrimas brotando. Dante inclinou o corpo e falou: eu estou aqui. Não vou te forçar. Só quero que você confie. O cavalo, aos poucos, tranquilizou-se. Seus músculos relaxaram. O movimento brusco cessou. E então, pela primeira vez desde que chegara à vila, Furacão permitiu que alguém o conduzisse alguns passos. A praça explodiu em aplausos, mas Dante mal ouviu. Sua atenção estava no animal e na sensação profunda que tomava seu peito. Ele não só domava o cavalo, ele domava o próprio passado. Juliana correu até a madeira que cercava o curral, olhando-o com olhos brilhantes. Dante encontrou seu olhar e por um instante ambos sorriram. Um sorriso que dizia sem palavras: algo mudou para sempre aqui hoje. O xerife, contrariado, cruzou os braços. Eu não acredito. Esse cavalo nunca deixou ninguém fazer isso. Marina, uma das irmãs de Juliana, comentou em voz baixa: ele venceu. Domou o que ninguém domou. Mas Juliana murmurou algo diferente, mais profundo. Ele se curou. Pelo menos um pouco. E ali, naquele instante, o destino dos dois se amarrava de forma irreversível. A dor deles, cada um à sua maneira, encontrou um refúgio inesperado. E aquilo era só o começo da reviravolta que mudaria suas vidas para sempre. Agora me diga, você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. Quando Dante desmontou do cavalo, a praça estava em absoluto frenesi. As pessoas se empurravam para ver de perto o homem que tinha feito o impossível. Murmúrios, exclamações e aplausos se misturavam, criando um clima que lembrava a celebração. Mas, no peito de Dante, havia apenas um silêncio profundo, quase sagrado. Furacão, ainda agitado, porém obediente, permaneceu ao lado dele como se tivesse encontrado, enfim, alguém que entendesse sua alma inquieta. Era como se a dor de um tivesse reconhecido a dor do outro. Juliana correu até o cercado, com o rosto iluminado não apenas pela luz do sol, mas pela esperança recém-despertada. Os olhos dela brilhavam de alívio. Você conseguiu! Disse, sem conseguir conter um sorriso emocionado. Dante passou a mão pela testa, respirando com dificuldade. A dor no ombro era forte, mas não havia espaço para lamentar naquele momento. Consegui, com sua ajuda. Suas palavras me sustentaram mais do que imagina. Juliana sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o xerife Álvaro empurrou as pessoas e se colocou entre Dante e a multidão, estufando o peito para recuperar, à força, o controle da situação. Silêncio, silêncio todos, ordenou. Os sons foram diminuindo pouco a pouco. O xerife então se virou para Dante, tentando esconder o desconforto com a própria promessa imprudente. Bem, você domou o furacão. Isso todo mundo viu. Foi um feito e tanto. Eu não esperava. Ele limpou o suor da testa, claramente desconfortável. Mas sobre aquilo que eu disse antes, Juliana, Marina e Beatriz imediatamente ficaram tensas. Todos sabiam qual era a promessa. A vila inteira vira o xerife oferecer as 3 filhas como recompensa, algo que ele achava que jamais precisaria cumprir, pois acreditava que ninguém seria capaz de domar o cavalo. Dante ergueu a mão antes que ele continuasse. Eu não vim para reclamar prêmio nenhum, e muito menos para reivindicar alguém. Um suspiro de alívio escapou das irmãs. Juliana fechou os olhos por um instante, deixando o coração desacelerar. A multidão, porém, ficou intrigada. Dante continuou. Mas não vou fingir que nada aconteceu. Suas palavras colocaram sua família numa posição injusta, xerife. As pessoas riram delas. Riram da honra delas. Isso não está certo. O rosto de Álvaro ficou vermelho. Não se sabia se de vergonha ou irritação. Ele não esperava que o forasteiro falasse tão diretamente, muito menos diante de toda a vila. Eu não quis humilhar minhas filhas, tentou justificar. Foi brincadeira. Brincadeira que tem peso, retrucou Dante com calma firme. E todo peso tem consequência. A praça ficou em silêncio absoluto.
Juliana observava Dante com uma admiração cada vez maior. Ele não estava ali para humilhar, nem para desafiar, nem para se beneficiar. Era um homem que carregava honestidade nas palavras. E isso, naquela época e naquele mundo, era raridade. Álvaro respirou fundo, derrotado por uma vergonha que finalmente admitia sentir. Então, o que você quer? Perguntou, sem conseguir encarar as próprias filhas. Dante olhou para o cavalo, depois para a multidão e, por fim, para Juliana. Quero respeito por elas, e quero que o senhor peça desculpas. Aqui, onde humilhou, os cochichos começaram imediatamente. Ele tem coragem. Pedir desculpas? O xerife? Isso nunca aconteceu antes. Álvaro ficou imóvel, tenso, mas Marina deu um passo à frente. Pai, faça isso. É o mínimo. Beatriz assentiu firme. O senhor passou dos limites. Por fim, Juliana, voz suave, completou. Pai, por favor. O xerife olhou para as 3 filhas e algo nele pareceu ceder. Ele então respirou fundo, virou-se para Dante e disse com a voz rouca. Eu peço desculpas às minhas filhas e à vila por ter falado mais do que devia. Dante inclinou a cabeça em sinal de respeito. Isso basta. O xerife pigarreou, desconfortável, mas sentiu a tensão diminuir ao seu redor. Ele então limpou a garganta novamente e completou. E, como forma de compensar a vergonha que causei, quero lhe oferecer algo. Algo que talvez ajude você no recomeço que procura. As pessoas se entreolharam, curiosas. Álvaro fez sinal para 2 homens se aproximarem com uma chave presa a uma corrente grossa. Uma parte das minhas terras, a mais afastada perto do riacho. Uma casa velha, mas que é sua agora, se quiser. O murmúrio da multidão tomou a praça inteira. Dante ficou em silêncio por alguns segundos. Não esperava por aquilo. Olhou para Juliana como se buscasse nela alguma confirmação, silenciosa. Ela sorriu com doçura. É um bom lugar para recomeçar. Dante respirou fundo e então respondeu. Eu aceito. Não pela recompensa em si, mas porque isso fecha o que ficou mal resolvido e devolve a honra a quem merece. Juliana sentiu o coração aquecer de maneira indescritível. Era o início de algo. Algo que ninguém ali imaginava onde iria levar. Algo que começava com uma dor e nascia como esperança. Os dias seguintes ao desafio mudaram a rotina da Vila do Cedro Queimado. De que Dante havia domado o furacão do norte, correu pelas fazendas, sítios e povoados vizinhos. De repente, o forasteiro silencioso deixou de ser apenas o rapaz que chegou sozinho para se tornar o homem que venceu o impossível. Mas enquanto uns viam nisso apenas um feito de coragem, para Juliana aquilo tinha outro significado. Cada vez que ela fechava os olhos, via a cena dele caindo, se levantando, enfrentando o cavalo, o pai, a vergonha, a própria dor. E sem perceber, o coração dela foi se ligando a ele de um jeito que nenhuma moça da época gostava de admitir. Em silêncio, com medo e com esperança. Dante agora passava os dias organizando a pequena propriedade que o xerife havia lhe entregado. Era um pedaço de terra simples, mas fértil, com um riacho ao fundo e uma casa velha, cheia de rachaduras, mas em pé. Para quem vinha de um vazio, aquilo era muito. Naquela tarde o céu estava nublado e um vento suave soprava quando Juliana surgiu no caminho de terra que levava à nova fazenda de Dante. Trazia uma sacola de pano nas mãos. O coração batia mais rápido a cada passo. Você tem certeza disso, Juliana? Havia perguntado Marina, algumas horas antes. Tenho, respondeu ela sem hesitar. Seu pai não pode saber. Por isso eu vou agora, enquanto ele está na venda. Ela sabia que o que fazia era arriscado para os costumes da época. Ir sozinha visitar um homem que não era da família. Mas também sabia que algumas verdades não suportam ser adiadas por muito tempo. Quando chegou perto da cerca, viu Dante de costas, cortando um pedaço de madeira para consertar o batente da porta. A camisa estava um pouco aberta no peito, revelando o curativo improvisado no ombro.
O esforço fazia os músculos do braço saltarem, mas também deixava clara a dor que ele ainda sentia. Juliana respirou fundo. Dante! Ele parou o movimento, virou-se devagar e, ao vê-la ali, deixou o serrote apoiado em cima da madeira. Juliana, não esperava te ver por aqui. Ela se aproximou, tentando não demonstrar o nervosismo. Eu trouxe algumas ervas para a dor. Minha mãe me ensinou a preparar um chá que ajuda em machucado de osso. Pensei que pudesse ser útil. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Você não precisava se incomodar. Eu queria, respondeu firme. É diferente. Ele abriu um pequeno sorriso. Então, obrigado. Ela olhou ao redor, reparando na casa simples, no quintal ainda meio bagunçado, no riacho ao fundo. Você já começou a organizar tudo. Pouco a pouco, disse ele. Tem coisa demais para consertar e 2 mãos só, mas é a primeira vez em muito tempo que sinto que estou construindo algo meu. Juliana assentiu com o olhar distante. Construir algo nosso é o sonho de muita gente. Nem todos conseguem. Dante percebeu um peso na voz dela. Caminhou até a pequena mesa do lado de fora da casa e puxou um banco. Sente um pouco. Você parece carregando coisa demais dentro da cabeça. Ela sentou, ajeitando a saia. Tirou da sacola uns ramos de ervas secas e começou a amassá-los com delicadeza, como se aquele gesto a ajudasse a se acalmar. Lembra do que eu disse no estábulo? Perguntou ela, sem olhar diretamente para ele. Lembro de cada palavra, respondeu Dante. Você disse que, se eu voltasse vivo, tinha algo para me contar. Juliana respirou fundo. O vento passou, balançando alguns fios soltos de seu cabelo. Ela decidiu, enfim, deixar as palavras saírem. Dante, desde pequena, meu pai decide a minha vida. Decide com quem eu devo falar. Devo sentar, o que devo vestir. Já tentou negociar meu futuro como se fosse negócio de gado. Ele apertou levemente a mandíbula, atento. Ela continuou. Quando ele prometeu as 3 filhas em praça pública, não foi a primeira vez que nos tratou como moeda. Foi só a mais humilhante. E naquele momento, eu senti como se não fosse gente, como se eu não valesse nada. Dante inclinou o corpo para a frente, olhando-a com seriedade. Você vale muito mais do que qualquer promessa sem juízo, Juliana. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas não desviou. Eu sei disso aqui dentro. E pousou a mão no peito. Mas quem vive do lado de fora nem sempre respeita o que a gente sente por dentro. Houve um silêncio breve. Dante deixou que ela respirasse, que colocasse para fora aquilo que parecia guardado há muito tempo. Quando te vi enfrentando o furacão, vi mais do que um homem tentando domar um cavalo. Vi alguém lutando contra algo que machuca por dentro. E, pela primeira vez, eu não me senti sozinha na minha dor. Ele ficou quieto por um instante, absorvendo cada frase. Eu entendo o que é ser tratado como se não tivesse escolha, disse ele. A vida me tirou tudo sem me perguntar nada. Mas aqui, agora, talvez a gente possa começar a escolher alguma coisa. Juliana o encarou com os olhos brilhando. E é isso que eu preciso te confessar, Dante. Ela respirou fundo mais uma vez, como se estivesse pisando num chão novo. Desde aquele primeiro dia, na praça, eu tenho pensado em você. No jeito que olha, no jeito que fala, no jeito que enfrenta o que dói, sem se fazer de coitado, e mesmo sabendo que vai doer mais, ainda assim escolhe continuar. Ele não tirava os olhos dela. Eu não sei se isso que eu sinto tem nome bonito. Só sei que, quando penso em um futuro diferente, você está nele. E isso me assusta, mas me dá força também. Dante levou alguns segundos para responder. Por dentro, algo antigo se mexia. Um coração acostumado ao vazio. De repente, sendo chamado pelo nome. Juliana, eu cheguei aqui com a certeza de que minha história já tinha terminado. Que eu ia viver só trabalhando e esperando o tempo passar. Mas, desde que você apareceu naquele curral, naquela noite, eu comecei a achar que talvez Deus ainda não tivesse virado a página da minha vida. Ela sorriu, com lágrimas escorrendo discretas.
Eu não quero ser mais uma ferida na sua vida, Dante. E eu não quero ser mais um peso na sua, respondeu ele. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer, com toda verdade que me resta. Você trouxe vida para dentro do meu peito de novo, e eu não sei como agradecer isso. Por um instante, os dois ficaram apenas se olhando. Não havia barulho, nem testemunhas, nem promessas grandiosas. Só dois adultos feridos, admitindo que, no meio de tanta dor, tinham encontrado um no outro um abrigo inesperado. Juliana baixou o olhar, timidamente. Talvez a gente ainda não saiba o que fazer com isso, mas eu precisava que você soubesse. Dante estendeu a mão devagar e pousou sobre a dela. Agora eu sei, e não vou jogar isso fora. Naquela tarde simples, naquele pedaço de terra afastado, dois corações marcados pela dor deram o primeiro passo em direção a algo que ainda não sabiam chamar de amor. Mas o destino, paciente, já sabia o nome disso. E ainda tinha muitas páginas para virar na história dos dois. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixa nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias assim para vocês. Os dias passaram lentamente, como costumam passar no sertão, carregando uma sensação de espera silenciosa. A vila já não falava só sobre o cavalo domado. Falava sobre Dante, o homem que havia conquistado o impossível, e sobre Juliana, a moça que pela primeira vez na vida parecia caminhar com os próprios passos. Mas nem tudo era tranquilidade. O xerife Álvaro, apesar das desculpas públicas, sentia uma inquietação crescente com a aproximação entre Dante e sua filha mais nova. Não admitia abertamente, mas o incômodo estava lá, escondido no canto dos olhos, quando observava os dois falando, mesmo que de longe. Juliana, por sua vez, sentia o coração florescer e sufocar ao mesmo tempo. Aquilo era novo, intenso e perigoso dentro das regras sociais da época. Ela não queria causar problemas para Dante, mas também não conseguia mais evitar o que sentia. E Dante se via dividido entre o medo de se machucar de novo e a vontade profunda de não perder o que estava nascendo. Certo fim de tarde, depois de um dia longo de reparos na casa, Dante recebeu uma visita inesperada. Juliana surgiu no portão de madeira, segurando um embrulho simples nas mãos. É para o seu ombro, disse, sorrindo leve. Um cataplasma de ervas. Vai ajudar a desinchar. Dante sorriu de volta, quase sem perceber. Você sempre aparece quando eu mais preciso. Ela mordeu o lábio inferior, tímida. Talvez seja porque você é a primeira pessoa que realmente me escuta. Houve um silêncio suave entre os dois. Um silêncio bonito que parecia encher o ar com algo novo. Juliana caminhou até a varanda e colocou o embrulho sobre a mesa. Só então percebeu a pequena plantação iniciada ao lado da casa. Você começou uma horta? Perguntou surpresa. Sim, achei que era hora de colocar alguma coisa para crescer. Ela desviou o olhar, tocada pela metáfora. Fico feliz por você. Dante se aproximou um pouco mais. E você é parte disso, Juliana, da minha vontade de recomeçar. Ela sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Foi então que Dante falou algo que mudaria tudo. Eu vou embora daqui. Juliana congelou. A expressão dela caiu imediatamente. Como assim? Por quê? Ele suspirou profundamente. Porque seu pai não vai permitir que você escolha seu próprio caminho, e não quero que você pague o preço por causa de mim. Ela deu um passo à frente, com os olhos cheios de angústia. Dante, você acha que eu deixaria você partir assim, sem lutar, sem tentar? Eu não quero causar uma guerra dentro da sua casa, respondeu. Ele, seu pai já me vê como ameaça. Juliana apertou as mãos nervosa. Não sou propriedade dele. Não posso passar minha vida inteira obedecendo alguém que não sabe me ver como pessoa. Eu sei disso, disse Dante, mas ele nunca vai aceitar que você escolha um homem sem terras, sem prestígio, sem nome grande. Juliana o interrompeu firme. Eu escolho um homem com coração. Ele hesitou,
sentindo o impacto daquelas palavras. Juliana, ela então fez algo que nunca havia feito. Tomou iniciativa. Segurou as mãos dele com força, como se estivesse se segurando nele para não afundar. Dante, se você for embora, leva com você tudo o que eu descobri sobre mim. Leva o que eu sinto, o que eu aprendi, o que eu sonhei. Eu não quero viver como vivia antes. Eu não quero voltar a ser sombra. Dante desviou o olhar, lutando contra as próprias emoções. E o que você quer que eu faça? Perguntou num sussurro. Juliana se aproximou mais, tão perto que podia sentir a respiração dele. Fica e luta por nós, mesmo que eu ainda nem saiba explicar o que nós significa. Mas sei que existe, sei que nasceu. Ele fechou os olhos, absorvendo aquilo. Nunca pensou que poderia ouvir algo assim outra vez. Nunca imaginou que, depois de tanta perda, alguém pudesse querer caminhar ao seu lado. Antes que respondesse, ouviram passos pesados se aproximando. O xerife Álvaro surgiu na estrada, a expressão dura, o rosto fechado como tempestade. Juliana, eu sabia que ia te encontrar aqui. Ela recuou um passo, mas Dante instintivamente colocou-se entre ela e o pai. Não de forma agressiva, mas protetora. Pai, por favor, não faça escândalo. Escândalo? Você acha que vir na casa desse homem é o quê? Você está me desonrando. Dante cerrou a mandíbula, mas manteve a calma. Ela não fez nada de errado. Cale-se, gritou o xerife. Você se mete onde não é chamado. Juliana respirou fundo, tremendo, mas decidiu não recuar. Pai, eu vim porque quis. Ele não me chamou. Eu procurei Dante, porque preciso falar com alguém que me escuta de verdade. Álvaro ficou boquiaberto. Você ousa me desafiar? Eu ouso viver, respondeu ela firme. O xerife avançou um passo, mas Dante levantou a mão. Xerife, não machuque a própria filha por causa do orgulho. E você acha que é quem para me dar conselho? Rosnou Álvaro. Dante respirou fundo. Alguém que sabe exatamente como a dor pode destruir uma pessoa. E eu não vou deixar isso acontecer com ela. Juliana segurou o braço de Dante com medo do pai reagir. Mas, surpreendentemente, o xerife não atacou. Sua expressão foi de choque. E por baixo do choque, um lampejo de culpa. Talvez naquele instante ele tenha visto o quanto sua filha sofria em silêncio. Ele apontou o dedo para Dante, trêmulo. Isso ainda não acabou. E saiu, virando o cavalo com brutalidade. Quando o som dos cascos desapareceu, Juliana finalmente respirou. Sentiu as pernas fraquejarem, mas Dante a segurou pela cintura. Você está bem? Estou. Agora estou, respondeu ela, encostando a testa no peito dele. Dante a abraçou devagar, como se tivesse medo de que ela fosse quebrar. Mas era ele quem precisava daquele abraço. Juliana fechou os olhos e sussurrou. Eu escolho você, Dante. Não deixe que ele leve isso embora de mim. Dante assegurou com ainda mais firmeza. Eu não vou embora, não mais. Se for preciso lutar, eu vou lutar. Por mim e por você. E ali, naquele abraço longo, carregado de medo e promessa, o que antes era só afeto se transformou em algo maior. O amor começou a tomar forma, e o destino já preparava o golpe e a cura que viria a seguir. Depois daquele confronto na porta da casa de Dante, nada mais foi igual dentro da casa do xerife Álvaro. O homem que antes enchia o peito para mandar em tudo e em todos começou a andar mais calado, mais pensativo. Já não fazia tanta graça na venda, já não ria alto na praça. Dentro de casa, o silêncio dizia o que o orgulho não deixava sair pela boca. Juliana sentia o clima pesado, mas, pela primeira vez na vida, não se encolhia. Continuava fazendo suas tarefas, ajudando as irmãs, mas agora caminhava com a cabeça um pouco mais erguida. Ela sabia que tinha cruzado uma linha e sabia também que não haveria volta. Numa noite, enquanto ajeitava a mesa, ouviu a voz do pai chamando. Juliana, precisamos conversar. Ela gelou por dentro, mas respirou fundo e entrou na sala. Álvaro estava sentado na cadeira grande, o chapéu jogado sobre a mesa, a garrafa de cachaça ainda intocada pela metade.
Havia algo diferente no semblante dele. Não era raiva, era cansaço. Sente aqui, pediu ele, apontando para a cadeira à frente. Ela sentou, mantendo a postura firme, mas respeitosa. Pai, se for para falar de Dante, eu já sei o que penso. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Dessa vez, quem vai falar sou eu, e você vai me ouvir. Juliana engoliu seco e assentiu. Álvaro ficou alguns segundos sem dizer nada, olhando para as mãos calejadas, como se procurasse nas próprias linhas da pele. Quando sua mãe se foi, começou ele, com a voz mais baixa do que ela estava acostumada a ouvir. Eu fiquei com medo. Medo de perder vocês três também. Medo do mundo, medo dos homens, medo da solidão. Ele fez uma pausa. Esse medo foi virando outra coisa. Controle, grito, mandato, promessa sem juízo. Até chegar naquele dia na praça, eu achei que estava sendo engraçado. Mas, na verdade, estava só expondo a minha fraqueza. Juliana sentiu o coração amolecer, apesar de tudo o que havia passado. Pai, deixa eu terminar, pediu ele com um meio sorriso triste. Aquele rapaz, o tal do Dante, quando subiu naquele cavalo, eu pensei que ia vê-lo caído e humilhado. Mas vi foi outra coisa. Vi um homem enfrentando mais do que um animal. Vi alguém lutando contra algo que eu também conheço muito bem. A dor de perder. Os olhos de Álvaro marejaram discretamente, coisa rara de se ver. E quando te vi na frente dele, dizendo que escolhia esse homem, foi como se alguém me desse um tapa na cara e dissesse: ela não é sua propriedade, ela é sua filha. Juliana passou a mão nos olhos, tentando conter as lágrimas. Ele continuou: eu não quero ser lembrado como o homem que esmagou a própria filha. Quero ser lembrado como quem errou, mas teve coragem de voltar atrás. Ela não resistiu. Então, o que o senhor vai fazer? Álvaro respirou fundo. Vou fazer o que já devia ter feito desde o começo. Respeitar sua escolha. Se é ele que você quer, então é com ele que você vai ficar. As lágrimas escorreram sem que ela pudesse impedir. Pai, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que se aquele forasteiro tiver coragem de vir aqui na minha frente e pedir sua mão como homem honrado, eu dou. Não porque ele domou o cavalo, mas porque vi que ele ajudou a domar uma coisa pior, a tristeza que morava no seu olhar. Juliana não aguentou. Levantou-se e abraçou o pai, chorando como criança, mas com o coração de mulher. Obrigada, pai. Obrigada. Ele a abraçou de volta, meio desajeitado, mas sincero. Não me agradece, não. Agradece é a vida que ainda me deu tempo de aprender. Na manhã seguinte, Dante foi surpreendido por uma visita na porteira da fazenda. Era Álvaro. O xerife estava sério, chapéu na mão, postura humilde como nunca se tinha visto. Posso entrar? Perguntou. Dante sentiu o peito apertar, mas abriu a porteira. Pode. A casa é simples, mas é de coração aberto. Os dois se sentaram num banco de madeira do lado de fora, com vista para o riacho. Por alguns segundos, apenas ouviram o som da água correndo, até que Álvaro tomou a palavra. Eu vim aqui como pai, não como xerife. Dante assentiu. Estou ouvindo. A minha filha... Ele respirou fundo. A minha filha escolheu você. Não sou eu quem vai mais desfazer isso, mas eu preciso saber de uma coisa. Qual? Dante perguntou sem desviar o olhar. Você está disposto a carregar não só o amor dela, mas também a dor, porque ela tem mais dentro do peito do que parece. E você também. 2. Machucados juntos podem se curar, mas também podem se ferir mais. Dante ficou um tempo em silêncio. Depois respondeu: eu sei que ela não é um conto de fadas, e eu também não sou, mas... se existe alguém com quem eu aceito aprender a ser menos sozinho, é com ela. Eu não posso prometer uma vida sem dor, mas posso prometer que não vou fugir quando ela chegar. Álvaro fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse exatamente o que precisava ouvir. Então, ele se levantou. Venha em minha casa hoje à noite. Do jeito certo, peça o que você já tem, mas faça como manda o respeito. O pedido foi feito naquela mesma noite, sem luxo, sem discursos ensaiados. Apenas Dante de chapéu na mão, voz firme,
dizendo diante do pai e das irmãs: eu vim pedir a mão de Juliana, não como prêmio de aposta, mas como companheira de vida. Se ela me quiser assim, eu quero caminhar com ela até onde Deus permitir. Juliana, ao ouvir, sentiu o peito transbordar. Álvaro respirou fundo, olhou para a filha, depois para Dante e por fim respondeu: se é isso que o coração de vocês quer, então eu dou minha bênção. O casamento não demorou. No sertão, quando a decisão é firme, a vida não espera tanto. A cerimônia foi simples na igrejinha da vila, com bancos de madeira e flores colhidas pelas mulheres do lugar. Não houve vestido de renda fina, mas o vestido branco de algodão que Juliana usava parecia mais bonito do que qualquer luxo. Dante, de roupa limpa e bem alinhada, não conseguia desviar os olhos dela. Quando ela entrou na igreja de braço dado com o pai, o silêncio foi total. Álvaro, emocionado, entregou a mão da filha à de Dante e murmurou: cuida dela, como eu não soube cuidar. Dante apertou a mão de Juliana e respondeu: agora a gente cuida um do outro. O padre falou, a comunidade testemunhou, e ao final, quando ouviu o pode beijar a noiva, Dante se aproximou devagar, como quem sabe o valor do que está recebendo. Foi um beijo simples, respeitoso, mas carregado de tudo o que viveram até ali: dor, medo, espera, esperança e amor. Lá fora, Furacão do Norte estava amarrado perto da igrejinha, inquieto como sempre, mas, ao ver Dante sair com Juliana pela porta, soltou um relincho forte, como se saudasse aquela união. Alguns riram, outros se arrepiaram. Parece até que o cavalo sabe o que está acontecendo, comentou uma senhora. Dante olhou para o animal e sorriu. Ele sabe sim. Ele estava lá quando tudo começou. Naquele dia, não houve festa luxuosa. Houve comida simples, risadas sinceras, música de sanfona e gente dançando descalça no terreiro de terra batida. A lua apareceu grande no céu, iluminando o rosto de Juliana, agora sentada na porteira da fazenda que seria seu novo lar. Você está feliz? Perguntou Dante, sentando-se ao lado dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu estou em paz, que é até melhor do que feliz. A felicidade vem e vai, a paz fica. Ele sorriu, olhando o horizonte escuro à frente. Eu achei que minha história tinha acabado numa casa vazia. E agora, estou começando outra com você. Juliana segurou a mão dele. A vida é assim, Dante. Às vezes, para começar, precisa primeiro quebrar a gente inteiro. Eles ficaram ali um tempo, em silêncio bom, ouvindo o som distante da sanfona, do riacho, do vento passando pelas árvores. O que eles não sabiam, nem podiam imaginar, é que ainda faltava uma última reviravolta. Uma que faria todo o sofrimento vivido até ali ganhar um sentido ainda maior. E seria justamente esse acontecimento final que mostraria de uma vez por todas que o amor deles não tinha nascido do acaso, mas do destino. A vida no pequeno pedaço de terra que agora pertencia a Dante e Juliana começou simples, tranquila, do jeito que o amor verdadeiro costuma começar, com cuidado, silêncio, parceria e o desejo sincero de reconstruir o que o mundo havia quebrado. Os dias eram preenchidos com trabalho na horta, reparos na casa e longas conversas à sombra do jacarandá que crescia perto do riacho. À noite, quando o vento soprava leve, Juliana contava histórias de sua mãe e Dante falava dos pais que perdera. Aos poucos, as dores antigas foram encontrando lugar seguro para se acomodar, dentro do coração um do outro. Mas o destino, como sempre faz, guardava a última reviravolta. Certa tarde, Dante estava no curral alimentando o furacão que agora o seguia como um velho companheiro. Juliana vinha descendo o caminho com um sorriso diferente. Um sorriso que Dante nunca tinha visto antes. Um brilho novo que iluminava o rosto dela de um jeito especial. Quando ela chegou perto, segurou a mão dele. Dante, eu preciso te contar algo. Ele franziu o senho, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Juliana respirou fundo, emocionada. A vida,
resolveu nos dar um presente. Dante demorou um instante para compreender, mas quando os olhos dela marejaram, a ficha caiu. Ele ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Juliana, você está... Ela assentiu, sem conseguir conter as lágrimas. Sim, vamos ter um filho. Dante levou as mãos ao rosto, tentando segurar a emoção. Depois, puxou-a para si num abraço intenso, profundo, cheio de tudo o que viveram. Dor, luta, perda, recomeço, amor. Eu achei que nunca teria uma família de novo, disse ele, com a voz embargada. Obrigado por me devolver a vida. Juliana sorriu contra o peito dele. Obrigada você, por me ensinar que o amor não é prisão, é cura. A notícia se espalhou rápido pela vila. O xerife Álvaro, ao ouvir, não conseguiu conter e pela primeira vez na vida chorou sem esconder. Ele abraçou Dante e disse, cuide deles e de você também. Dante respondeu, agora somos todos família, xerife. Alguns meses depois, sob um céu estrelado de sertão e com furacão pastando tranquilo no campo, nasceu a criança que mudaria para sempre a história dos dois. Uma menina, forte, saudável, com os olhos profundos de Dante e a doçura de Juliana. Eles a chamaram de Esperança, porque foi exatamente isso que os uniu, quando tudo parecia perdido. A casa que antes era silenciosa agora tinha risos, passos pequenos e o cheiro de comida quente no fogão a lenha. Dante já não caminhava sozinho. Juliana já não vivia à sombra de ninguém. E juntos encontraram aquilo que tanta gente passa a vida procurando. Um lar onde a dor vira força e o amor vira destino. A lição que fica é simples, mas profunda. Às vezes, a vida precisa quebrar a gente para que a gente descubra quem pode nos ajudar a juntar os pedaços. E, quando isso acontece, o amor não é apenas bonito, ele é necessário. Agora eu quero saber, o que você achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque queremos muito bater 100 mil inscritos e compartilhar essa história com quem precisa de uma mensagem de esperança. E antes de ir embora, clique na próxima história que está aparecendo para você agora. Nos vemos lá.